A Rússia fez um bombardeio massivo contra a Ucrânia nesta sexta-feira. O ministro da Energia do país acusou os militares russos de terem a rede elétrica como alvo. Segundo o presidente ucraniano, mais de 90 mísseis e cerca de 200 drones foram utilizados pelas tropas russas. 81 mísseis foram abatidos pelas forças de defesa aérea da Ucrânia. A ofensiva foi confirmada pelo Ministério da Defesa russo. E segundo o comunicado, a ação é uma resposta ao ataque ucraniano com mísseis norte-americanos contra a Rússia, realizado na quarta-feira. A maior empresa privada de energia da Ucrânia afirmou que o ataque provocou sérios danos a uma usina termoelétrica. Quem chega para fazer uma análise sobre os últimos acontecimentos na Ucrânia é o Igor Lucena, que é doutor em Economia e Relações Internacionais. Igor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Acho que é bom a gente lembrar aqui sobre o inverno rigoroso na Ucrânia e por que esses ataques realmente prejudicam tantas pessoas e muitos civis, ou seja, gente que não tem nada a ver com a guerra, né, Igor? Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente o que nós estamos assistindo, mais uma vez, é a parte mais cruel da guerra. A partir desse momento, a gente vai assistir um intenso ataque de tropas russas na Ucrânia, destruindo o que a gente chama de infraestrutura básica que afetam civis. Então, campos de geração e distribuição de energia elétrica, usinas de gás, usinas de carvão. Tudo isso tem um objetivo muito claro, Kelly, é destruir infraestruturas de aquecimento e também de redes que vão para os serviços básicos da população ucraniana. A ideia russa aqui é que com esses ataques você destrua a moral dos soldados, mas ao mesmo tempo torne a vida dos ucranianos civis mais difícil. Tornando assim a vida dos ucranianos mais difícil, eles pressionam o presidente Zelensky e também os seus líderes para tentar chegar ao final da guerra. Essa estratégia ela é cruel, ela é muito dura e radical, mas ao mesmo tempo, Kelly, ela talvez seja a última grande estratégia russa. A partir do ano que vem, começo de janeiro, nós vamos ter a entrada de Donald Trump. Um dos pontos principais do presidente Trump é encerrar o conflito na Ucrânia. Ele mesmo já disse que, apesar da ameaça do Irã, a Ucrânia é o grande problema. E o seu novo representante para a Ucrânia vai, sim, se engajar radicalmente para o fim desse conflito. Então, o que a gente vai assistir até a entrada de Donald Trump, Kelly, é a guerra se tornando mais radical, os ucranianos atacando com mais força o território russo e os russos atacando com mais força o território ucraniano. Na minha visão, nós estamos assistindo de uma maneira muito pragmática e muito prática o que a gente pode dizer que é talvez o momento mais intenso e mais difícil da guerra, dos dois lados. Tanto os ucranianos estão sim cansados, com falta de pessoal, com o risco de terem menos equipamentos, e do outro lado, Kelly, é uma visão muito clara, os russos estão com recursos da Coreia do Norte, soldados norte-coreanos. Então, o que nós vemos é que os dois lados estão em dificuldades. E no ano que vem, a gente já analisa uma questão russa de estagflação, de problemas econômicos no crescimento. Então, tudo isso, enfim, vai cobrar o seu preço. A guerra vai cobrar o preço de vidas, mas também o preço econômico. E, obviamente, eles estão tentando ganhar terreno até a chegada do presidente Donald Trump, que vai mudar completamente, seja para o fim do conflito, ou seja, de outra maneira, mas na prática, o conflito vai ter uma mudança a partir da entrada de Trump na presidência dos Estados Unidos. Pois é, resta saber qual, né? Olha, Igor, os Estados Unidos, inclusive, anunciaram um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. O valor equivale a quase 3 bilhões de reais. E segundo o secretário de Estado norte-americano, os Estados Unidos estão fornecendo equipamentos urgentemente necessários aos parceiros ucranianos. Os armamentos serão retirados dos estoques militares dos Estados Unidos.
E tem mais notícias chegando por aqui. Em contrapartida, o presidente eleito Donald Trump criticou o uso de mísseis norte-americanos pela Ucrânia. Em uma entrevista publicada pela revista Time, o republicano deu a entender que pretende alterar a política dos Estados Unidos em relação à guerra. Segundo Trump, o envio de mísseis de longo alcance e a utilização dos equipamentos para atacar a Rússia é loucura. E isso apenas piora a situação. Então, eu disse há pouco, né, Igor, que a gente não sabe exatamente qual vai ser a mudança que o Trump vai fazer em relação a esse conflito, mas algumas dicas já estão sendo dadas, né? Exatamente, Kelly. Existe uma estratégia que está sendo muito divulgada nos meios de relações internacionais, que seria a seguinte maneira: Trump vai forçar os dois lados a chegarem a um acordo. Se a Rússia não sentar e negociar um termo de finalização do acordo, os Estados Unidos vão aumentar radicalmente a quantidade de recursos financeiros e militares para a Ucrânia. Se a Ucrânia não sentar na mesa e discutir um acordo, eles vão fazer o contrário, vão diminuir esse aporte, esse acordo. A ideia é que os Estados Unidos entrem no conflito como uma espécie de mediador que ache-se uma solução. Já se fala da criação de uma espécie de zona desmilitarizada entre Rússia e Ucrânia, onde, de fato, haja uma separação e onde os territórios que foram anexados, partes sejam devolvidos, partes sejam, de fato, anexados à Rússia. Então, algumas soluções vindas da equipe do presidente Donald Trump começam a aparecer. Obviamente, a gente só vai ter uma concretude disso a partir de janeiro. Mas a minha visão é que nem a Rússia nem a Ucrânia vão sair como vencedores nesse conflito. A Rússia vai sair fragilizada, vai sair como uma potência muito mais fraca militarmente, e eu não acredito que a Ucrânia vai conseguir retomar todos os seus territórios. Parte vai continuar com a Rússia. O grande ponto é que, mesmo se houvesse um final do conflito agora, Kelly, a Rússia já está com muito mais territórios da OTAN nas suas fronteiras, como a Suécia e a Finlândia. Então, de fato, a Rússia sai perdendo. Agora a gente vai entender o que a Ucrânia vai perder para encerrar esse conflito. E se, a partir disso, a gente vai assistir à entrada da Ucrânia na União Europeia com o fim do conflito, ou até mesmo tropas da OTAN no território ucraniano na área de defesa. Todos esses fatores são fundamentais para que se haja o fim do conflito. Mas mesmo, Kelly, que o conflito chegue ao fim, até mesmo o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, já disse que a segurança do mundo não fica mais forte. O mundo continuará sendo mais perigoso e os países da OTAN vão ter que se armar, vão ter que gastar dinheiro, porque foi a maneira que eles fizeram para ganhar a Guerra Fria. E, de fato, nós estamos assistindo a uma nova Guerra Fria. Então, mesmo o conflito se encerrando, Kelly, a gente vai assistir uma corrida armamentista muito grande pelo lado do Ocidente e também dos aliados da Rússia. Igor, já que você citou a OTAN, tem notícia aqui para a gente analisar também sobre isso. O secretário-geral da OTAN afirmou que a ameaça da Rússia está avançando rapidamente sobre os países membros da aliança. Mark Rutte disse que a Rússia está se preparando para um conflito de longo prazo com a Ucrânia e com os membros da OTAN. O representante da organização transatlântica ainda afirmou que não há uma ameaça militar iminente, mas para garantir a segurança é necessário que a aliança multiplique os gastos com defesa, fortalecendo as indústrias nacionais para a produção de equipamentos. A minha pergunta para você é o seguinte: é óbvio que a OTAN ela vem já cobrando há um certo tempo todos os países realmente aumentarem os investimentos. Agora, com a chegada do Trump, qual que será o impacto para a OTAN? Kelly, eu acho que o impacto vai ser muito maior. Os países mais próximos da Rússia, principalmente no leste europeu, Letônia, Estônia e Lituânia, já estão gastando 2,5%, 3%, até 4% do seu PIB em defesa, que é justamente o que Donald Trump pressionava a OTAN. Os países mais ou menos do centro, Alemanha e França, estão chegando nos seus 2%, mas têm uma visão clara de aumento de gastos. Países mais ao leste, né, Espanha, Portugal, ainda estão muito longe.
Então, o que eu acho que o Donald Trump vai fazer é empurrar esses países para aumentar os seus gastos militares. E, Kelly, isso é fundamental. Os gastos militares, eles não só servem para a defesa da União Europeia e para a defesa do alargamento da União Europeia, que agora é um grande parceiro do Mercosul e do Brasil, mas principalmente servem para tornar a União Europeia mais tecnológica, mais avançada, mais produtiva, com mais eficiência. A União Europeia precisa de investimentos em tecnologia de ponta, como foi dito pelo ex-presidente do Banco Central, Mário Draghi. Então, os gastos militares que são necessários para a defesa e que Donald Trump vai pressionar para que aumentem, também serão um forte impulso para a melhora na produtividade europeia. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos, principalmente para que isso desestimule nações como China, Rússia e outras nações de avançarem em ataques, invasões territoriais, em aumentos de conflitos internacionais. A minha visão é muito clara. Quanto mais investimentos militares a Europa tiver, mais seguro vai ser o mundo agora nessa década que se inicia. Bom, o fato é o seguinte, né? Essas tensões, elas influenciam as relações no mundo todo. Sejam comerciais, enfim, tem impacto para todo mundo, por isso que a gente segue aqui acompanhando de perto. E tem mais notícia. O presidente eleito dos Estados Unidos não descartou a possibilidade de uma guerra com o Irã. Perguntado sobre as possibilidades de um conflito armado com o país islâmico, Donald Trump diz que a situação é muito volátil e tudo pode acontecer. Durante o primeiro mandato, o republicano ordenou um ataque aéreo que matou o principal comandante militar do Irã. Ele ainda retirou os Estados Unidos de um acordo nuclear firmado por Barack Obama e impôs sanções econômicas contra o Irã. Em novembro, agentes ligados ao Irã foram presos pelo FBI, acusados de planejar assassinatos de norte-americanos, incluindo o presidente eleito. Segundo o jornal americano The Wall Street, o Donald Trump está considerando a possibilidade de ataques aéreos preventivos para impedir que o Irã consiga construir uma arma nuclear. Igor. Kelly, o Irã é sim uma grande ameaça e agora está extremamente fragilizado. Ele perdeu o apoio dos sírios, ele perdeu o apoio do Hezbollah, do ponto de vista de defesa conjunta. Os próprios Houthis no Iêmen estão fragilizados e o próprio Hamas. Então, o Irã, que utilizava e financiava esses grupos terroristas e, ao mesmo tempo, todo um chamado eixo de resistência, que, na verdade, era um conjunto de grupos terroristas contra países e grupos ligados ao Ocidente, a Israel, nunca teve tão fragilizado. Então, quando o presidente Donald Trump faz esse ponto de vista, ele está dizendo que talvez seja um momento de tentar desestabilizar o governo iraniano, que também internamente sofre críticas e resistências, e a partir daí, de fato, quebrar esse chamado grupo da resistência. Eu não acho que o presidente americano vai fazer isso diretamente, acho que vai ter uma aliança muito mais forte com o Benjamin Netanyahu em Israel, e os israelenses podem sim atacar o Irã hoje com muito mais eficácia. O que eu acredito é que Trump não deve fazer isso de uma maneira imediata. Acho que ele vai primeiro resolver o problema na Ucrânia, que é um problema mais sério, que aflige diretamente seus parceiros, né, seus países são apoiados pelos Estados Unidos na União Europeia, mas logo em breve acho que teremos sim algum conflito com o Irã, já que nunca esteve tão fragilizado e, obviamente, o Irã hoje tem, Kelly, capacidade de, em semanas, fazer um dispositivo atômico, uma bomba atômica, que ele não consegue ainda transportar uma bomba atômica para um míssil intercontinental ou capaz de viajar grandes fronteiras. E é isso que o Donald Trump não iria admitir em hipótese alguma, que os iranianos possam utilizar um míssil com um dispositivo atômico que pudesse atingir, por exemplo, os membros do norte da Europa ou até mesmo os Estados Unidos. Então, por isso ele faz essa situação reiterada e, obviamente, já que o Irã está bastante fragilizado na região por causa da queda dos seus aliados, Trump pode aproveitar esse momento, sim, para fazer investidas contra o regime dos ayatollahs.
Igor, só para a gente fechar, vamos falar sobre a crise na Síria agora? Os novos líderes prometeram estabelecer um novo Estado de Direito depois da queda de Bashar al-Assad. Segundo o porta-voz do governo, todos aqueles que cometeram crimes contra o povo sírio serão julgados e de acordo com as leis. O novo poder também vai congelar a Constituição e o parlamento durante o período de transição. O porta-voz disse que será formado um comitê jurídico de direitos humanos para examinar a Constituição e introduzir alterações. A comunidade internacional mostrou preocupação com o tratamento dos novos governantes ao povo, principalmente as minorias. Os rebeldes prometeram um governo inclusivo. Mas o fato é o seguinte, né, Igor? Situação realmente muito incerta, né? Muito incerta, Kelly, muito difícil a gente dizer o que vai acontecer. Quando o Afeganistão teve a saída dos americanos, nós assistimos a volta do Talibã, que prometeram, eles de fato prometeram democracia, direitos, e na verdade voltou um regime repressivo e radical que a gente está assistindo e que não está sendo legitimado pela comunidade internacional. O que é um pouco diferente na Síria é que não só nós temos o HTS, né, que é um braço que veio aí um pouco do Estado Islâmico, eram membros do Estado Islâmico que estão aparentando ser menos radicalizados agora que chegaram ao poder, mas também nós temos os curdos e as forças democráticas. O grande questionamento é se haverá uma capacidade desses grupos diferentes e difusos de se unirem e criarem um governo que respeitem direitos humanos, que respeitem minorias e que, de fato, possa ter uma transição de poder pacífica na Síria. Lembrando, eu não estou falando de democracia. A democracia na Síria só vai existir se, perante as potências internacionais, isso for favorável. A gente viu regimes democráticos no Oriente Médio extremamente contra o Ocidente e que são extremamente incapazes de manter a paz e a ordem. A gente pode até assistir um novo regime não democrático, autoritário, mas que tenha, sim, ligações positivas para os interesses das potências ocidentais. Então, o que vai acontecer na Síria vai depender fundamentalmente de uma reorganização interna, mas, ao mesmo tempo, de quais são os interesses da União Europeia, dos Estados Unidos, dos países que, de fato, fizeram um apoio direto ou indiretamente pelo fim do regime de Bashar al-Assad. Igor, muito obrigada pela análise. Um bom fim de semana para você. Muito obrigado, Kelly. Um bom final de semana a você e a todos da Record News.